Queridos, a palavra de hoje é o chamado. Amém? Vai ser rápido. Quem tem um chamado de Deus aqui na sua vida? Agora eu pergunto para você, você tem dito sim ao chamado de Deus para a sua vida? Você tem dito sim? Pastor, como é que eu digo sim? Você diz sim assim como aquele homem de Deus disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Quando você tem um chamado de Deus e você quer tirar toda a dúvida de que você está atendendo o chamado de Deus, é quando você diz sim a Deus. Quando você decide frutificar na casa de Deus. Irmãos, quando nós assumimos um compromisso com a casa de Deus, nós temos que corresponder. Amém? Amém, irmãos? Eu pergunto para você, quando você entra numa empresa, você não tem que estar lá todos os dias porque você tem um compromisso? Não é verdade? A obra de Deus não é empresa. A obra de Deus é muito, mas muito mais importante. Sim ou não, irmãos? A obra de Deus é coisa santa ou não? É obra santa. É obra de compromisso. Então, se você tem um compromisso e não pode estar presente na obra, e você tem compromisso na obra, você tem que providenciar alguém para estar lhe cobrindo na obra. Amém? Eu não posso sair daqui no dia de culto e simplesmente a igreja chegar aqui. Cadê o pastor Valério Alves? Não veio. Mas ele não providenciou ninguém? Não falou com ninguém? Não. Isso está certo? Não. Aí, irmão, se eu fizer algo assim, é porque eu não estou correspondendo ao meu chamado. Mas diga para o seu irmão que está do seu lado, queridos, você tem um chamado de Deus para a sua vida. Agora, irmãos, tem pessoas que quando descobrem isso, ao invés de dar pulos de alegria, aleluia, eu tenho um chamado, glória a Deus, então eu vou cumprir o meu chamado. Sabe o que muitas vezes acontece, irmãos? Quando ela fica sabendo que tem um chamado, o diabo procura botar uma tristeza no coração dela. O diabo procura colocar na mente dela que atender o chamado de Deus é algo pesado. Eu não consigo levar não. Queridos, aquele que decide seguir a Jesus, a palavra de Deus diz aqui: aquele que vier após mim, tome a sua cruz e siga-me ou fique no lugar. Siga-me. Irmãos, irão ter momentos nas nossas vidas, e quem sabe você e eu estamos passando por este momento, que atravessamos fases que não sabemos como estamos suportando. Mas sabe por que eu e você suportamos? Porque nós estamos atravessando com a força de Jesus. Amém, igreja? Ele é a nossa força. Ele é o nosso sustento. Ele é o nosso alimento. Quando você decide servir a Jesus de verdade, e você mostra para Deus que você tem compromisso, nos dízimos, nas ofertas, na sua constância na obra de Deus, na sua busca. Quando eu me reuni com os varões, que sexta-feira à noite vamos ter, será sexta-feira à noite, amém? Vamos ter uma reunião dos homens novamente. Eu falei para ele: olha, vocês estão agora entrando na frente da batalha. Irmãos, e um soldado que está na frente de uma batalha, de uma guerra, ele deve se preparar ou não, irmãos? Deve se preparar, deve ler a Bíblia, deve orar, deve ter prazer e alegria de estar na casa do Senhor, não é? Deve buscar frutificar na presença de Deus. Eu pergunto para você, aquele que frutifica na casa de Deus, será recompensado pelo pastor ou pelo Senhor dos Senhores? Pelo Senhor dos Senhores. E diz a palavra que o que Ele tem preparado para mim e para você não é coisa pequena, é coisa grandiosa, é bênção transbordante, recalcada e sacudida para a glória do Senhor. Você que está me assistindo aí no Facebook, ou quem sabe em um canal de televisão,
O Senhor está te chamando faz tempo. Falta você corresponder ao teu chamado. Irmãos, aqueles que correspondem ao chamado que Deus tem para ele, estes serão honrados. Este será planta plantada por Deus, que nasce até em parede. Aleluia! E os teus inimigos vão dizer: ué, mas ele não era fulano daqui, por aqui? Está aonde? Está fazendo o quê? Porque você se colocou na brecha. Você disse: Senhor, eu digo sim ao teu chamado, meu Pai. Ensina-me os teus desejos, Senhor. Ensina-me quais são os teus planos, Deus. Usa-me pela tua infinita misericórdia, meu Pai. Amém, igreja? Queridos, abra a sua Bíblia lá em 1 Samuel, Novo Testamento, Velho Testamento. Ali nos primeiros livros, você vem ali Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Juízes, Josué, Juízes, 1 Samuel, vem Juízes, Ruth e 1 Samuel. Capítulo 3. Teríamos aqui uma pregação. Temos aqui uma pregação que levaria mais tempo, mas vamos ter que ficar somente na primeira parte, queridos. Mas o nosso Deus, Ele fala e Ele já falou, amém? Amém, igreja? Valeu a pena você ter vindo nesta quarta-feira chuvosa na casa de Deus? Sempre valerá a pena. Sempre. Você sair de onde sair, pegar um barco, pegar um jegue, pegar um camelo, pegar um ônibus, pegar uma moto, vir a pé, mas você diz: eu vou à casa do meu Senhor, eu vou ouvir o meu Deus falar. Não é o homem que vai falar comigo, é o meu Deus que vai falar comigo, porque o teu Deus sabe o que tu passas, o teu Deus sabe das tuas falhas, sabe das minhas falhas. O nosso Deus, Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe do nosso hoje e sabe do nosso amanhã. E sabe também do nosso depois de amanhã. Ele chama, aleluia, cada uma das estrelas, das bilhões de galáxias, cada uma pelos seus nomes, irmãos. O nosso Deus é grandioso. Diga para o seu irmão: o nosso Deus é grande. E o teu inimigo é pó e cinza na frente do nosso Deus. Amém? Amém, igreja? Queridos, 1 Samuel capítulo 3, aleluia, do versículo 1 ao versículo 10. Como é que diz o título desse capítulo, irmão? Deus fala em sonhos ou visão. Depende da versão da sua Bíblia. E diz assim, versículo 1: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Quem era Eli? O sacerdote da casa de Deus. E a palavra do Senhor era de muita valia, era e é. Naqueles dias não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar. E foi e se deitou. Irmãos, quem chamou Samuel na primeira vez, quem foi?
Deus. Ele pensou que quem tinha chamado ele foi o sacerdote Eli. E ele disse: não, eu não te chamei, volta e vai te deitar. Versículo 6 diz assim: e o Senhor tornou a chamar, aleluia. Diga assim: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, fala comigo. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli novamente e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-se, aleluia. Versículo 7, igreja, diz assim: porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Versículo 8 diz assim: o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então Eli, que o Senhor chamava o jovem, entendeu Eli. Versículo 9 diz: pelo que Eli disse a Samuel: vai-te te deitar, e há de ser que se te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Versículo 10 diz: então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Amém, igreja? Queridos, Deus tinha um chamado para Samuel. Samuel era filho de quem, igreja? De Ana. Amém? Amém? Quem era o pai de Samuel? Eucana. Amém? E diz a palavra, irmãos, que Ana pediu a Deus um filho, e Deus lhe deu a Samuel. Amém? Então aquele filho, ele foi consagrado a Deus. Você é um filho de Deus, que você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Mesmo que você não tenha servido ao Senhor desde a sua mais verde infância, mas no tempo que Deus determinou, você chegou hoje à casa de Deus. Amém? Eu pergunto, irmãos, faz muitos anos que você serve ao Senhor? Quem serve ao Senhor há mais de 10 anos? Quem serve ao Senhor há 5 anos? Não importa o tempo que você está servindo, o importante é que você está na casa do Senhor. E você ouviu a voz de Deus. A voz de Deus, irmãos, ela fala através do rádio, não fala, meu irmão? Ela fala. A voz de Deus hoje, através do rádio, incomodou este jovem. Algo falou o coração dele: sai da tua casa, acompanha a tua mãe, acompanha teu irmão, esteja na minha casa, igreja Azeite na Candeia. Irmãos, este lugar é um lugar consagrado e santificado. Este lugar tem sido um arraial de milagres, de vitórias. Falando em vitórias, eu vou voltar daqui a pouquinho. Os irmãos querem ir embora já ou não? Falando em vitória, quem é que lembra aqui, irmãos? Daqui a pouco vamos concluir a palavra. Quem é que lembra de uma causa que um banco, ele me cobrou uma dívida que eu não devia? Quem lembra? Não é? E eu entrei com ação e ganhei a ação. Quem lembra? E o banco me ofereceu quanto? Quem lembra? Faz pouco tempo que eu contei o testemunho. As duas advogadas do banco me ofereceu quanto? R$1.500. Aí o que o pastor Valério Alves fez? Que ele já estudou até o 4º período de direito. Eu disse para aquelas duas advogadas:
Me dá uma saudade do curso de Direito, irmãos. Eu tenho muita vontade de um dia Deus me permitir eu voltar para concluir o meu curso. Amém? É um curso excelente. Você conhece os seus direitos perante os homens e os seus deveres. E quando o homem conhece os seus direitos espirituais, ele recebe libertação. Quando o homem conhece os seus direitos perante a lei do homem, ninguém aprisiona este homem na sua ignorância. Amém? Então eu falei para aquelas duas advogadas, eu disse: olha, o banco me fez passar um constrangimento muito grande. Colocou o meu nome no SPC, passei por constrangimento. Eu não devia nada ao banco. Vocês estão me oferecendo R$1.500? Isso é uma esmola, eu não aceito isso. Vai voltar para o juiz ver que eu não aceitei. O juiz fez o que, irmãos? Recalculou, deu a nova sentença e liberou quanto? 3.000 e pouco. 3.000 e poucos reais. Amém? É bênção ou não? Quem gostaria de receber de 3.000? Todo mundo, né, irmão? É bênção ou não, irmão Severino? É bênção ou não, Júnior? É bênção, não é não? Está ouvindo a palavra, Júnior? É bênção. Sabe o que o banco fez? O juiz passou a ordem para o banco pagar. Sabe o que o banco fez, irmão Severino? O banco não pagou. Aí voltou a informação para o juiz. O juiz disse assim: ah, é? Quer dizer que eu mando uma ordem para pagar um cidadão brasileiro, o senhor Valério, e vocês não pagam? Aí Jeová pegou a mão do juiz, passou bastante azeite. Eu estou sem uma caneta aqui, irmãos, olha. Passou bastante azeite e disse: se não pagar, vai pagar uma multa de R$200 por dia. Assinou. O banco não pagou. Esta semana, quando eu cheguei dos compromissos da viagem, tinha uma carta embaixo da minha porta. Eu fui lá e a carta dizia assim: senhor Valério, compareça para receber o que lhe é devido. Eu disse para minha esposa: ô Jesus, estou precisando, eu preciso trocar o carro, Senhor. Esse carro, depois que eu voltei da viagem, já quebrou 2 vezes, irmão. A última eu fiquei 2 da manhã aqui na Bernardo Vieira de Melo com a minha esposa. E quando eu fui lá, ontem, não foi isso, missionária? Aí eu disse: moço, eu vim pegar o documento para receber o que me é de devido. Ela disse: tá certo, o senhor vai preencher um documento e volta terça, que é dia 26 agora, né? Eu disse: amém. Aí ela disse: o senhor sabe o valor, né? Eu disse: sei. Está em 4, foi? 5, por aí, irmão. Não chegava a 6, eu estava imaginando isso. Aí ela disse: não, o valor é R$12.700. Irmãos, o nosso Deus é Deus de milagres. Amém, igreja? Quanto é o valor, irmãos? 12.700. 12.699,47 centavos. 2.700. Vamos lá, eu boto 50 centavos. Amém, igreja? O nosso Deus, eu falei para o Senhor, disse: Deus, eu não aceito isso, Pai. O juiz da terra assinou e mandou o banco pagar. O banco não paga, Jesus? Dá-me uma resposta, Senhor. Abençoa este valor que eu preciso. E Ele é um Deus de milagres. Amém, igreja? Sabe por que Ele honra a oração daqueles que cumprem o seu chamado? Porque Ele tem prazer na vida do seu servo, que ele tem um chamado e este servo está ali, correspondendo. Então quando você responde ao chamado de Deus, Ele vai responder às tuas súplicas. Ele vai responder à tua oração. Ele vai fazer muito mais do que você pede ou imagina. Quando eu recusei 1.500, se tivesse vindo 3, estava ótimo, estava não, irmãos? Mas Ele diz em Efésios 3:20: eu farei muito mais do que você pede ou imagina. Aleluia! Irmãos, e
E quando ela me falou o valor, eu até gaguejei na hora. Eu disse: a senhora pode imprimir para mim? Posso. Quando eu saí com o papel, irmão, eu saí assim, igual no dia que saiu o visto para ir para os Estados Unidos. Vocês lembram que eu perdi a porta? Eu não sabia se eu saía por aqui ou por aqui. Aí a moça: o seu Valério, é por ali. Eu digo: obrigado. Eu perdi a saída, irmão. Porque o nosso Deus é Deus de milagres. Deus que faz muito mais do que eu peço ou penso. E ele me disse algo, irmão. Quando eu entrei no carro, ele disse assim: só está começando. O teu barco a entrar em novas águas. Aleluia. E um dia depois, irmãos, ele me faz encontrar uma árvore plantada numa parede. Sabe por quê, irmãos? Ele honra aqueles que obedecem ao seu chamado. Deus chamou Eli, Samuel, e Samuel ia até Eli. Pois não, Senhor? Não, Samuel, não te chamei. E Eli ia deitar de novo, e Deus: Samuel. Deus tinha grande ministério na vida de Samuel. Deus, Ele em tudo, irmãos, Ele tem um propósito. Glorifique ao Senhor mesmo nos dias da dificuldade, porque em meio a essa tempestade, Deus quer nos fortalecer. Ele quer nos fazer mais forte. O inimigo vai tentar sempre nos destruir, nos colocar para baixo, mas a mão de Deus, Ele diz nessa noite: operando eu, quem impedirá? Irmãos, guarde essa palavra. Até a maldição que lançarem contra nós, Deus diz na sua palavra: eu transformo maldição em bênção. Fizeram uma macumba, Deus transforma em bênção. Fizeram a feitiçaria, Deus transforma em bênção. Jogaram um olho gordo em cima de você, Deus vai queimar todo o olho gordo de inveja. Falaram contra você, Deus vai queimar o mal daquela língua do diabo. A espada flamejante do Senhor, ela está de pé para operar o teu favor. Amém, igreja? Qual o seu testemunho de hoje? Qual o nome da irmã? É uma benção. Conte. Eu seguro para a senhora. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Qual o nome da senhora e quantos anos? Benedita. Benedita, o nome da minha avó, irmãos, olha. 93 anos, irmão Benedita? 93. Ainda vai para a casa do Senhor? Vou. Sempre. Sempre. Aleluia. Qual é a bênção, irmão Benedita? E eu ia todos os dias. Mas como eu não posso caminhar só mais, eu tenho que esperar que me leve. Mas qual a bênção a senhora quer agradecer hoje, irmã Benedita? A bênção que eu tenho para agradecer é que eu deu derrame na minha vista e eu fui ao médico e ele disse que não tinha mais nada que fazer. Nem óculos, nem doutor, nem nada curava, que tinha sido derrame. Para todo lado que eu espiava, só via o preto. Tua visão escura. Só, tudo escuro aquela roda. Aí, mas quando os homens dizem que não, Jesus diz que sim. Você ouviu, igreja? Ó Deus falando aí. Eu creio muito nele. Em 77 anos, eu me batizei nas águas. E estou firme até hoje. E não vou deixar ele nunca. E a visão? E a visão, eu estava assistindo o culto. Azeite na candeia? Azeite na candeia. Estava ouvindo no rádio ali. Eu falando com Jesus. Falando com Jesus. Aí foi quando ele disse: bote um copo d'água sobre o rádio. Quem disse? O pastor Valério. E a senhora botou o copo com água lá?
voltei, quando terminou a oração, eu peguei o copo da água e lavei o rosto. Lavou o rosto. Foi. E hoje eu enxergo com os óculos e enxergo sem ele. Meu Deus! Glória a Deus! Tá me vendo? Tá me vendo? Ela disse, para onde partir vai. Irmã Benedita, Jesus é maravilhoso, né? É, eu sou uma timadora, que eu moro em Jardim Paulista, morava em Jardim Paulista, Jardim Baixo. Aí eu mando a semente. Amém. A senhora é semeadora da obra também, né? Me dê um abraço e aplauda a Igreja Jesus. Queridos, em nome de Jesus, mais uma vez aqui estamos para este momento do mantenedor. Que você tenha a santa consciência de ser um abençoador desta obra, Igreja Azeite na Candeia. Nós estamos aqui pregando a palavra todos os dias, pelo rádio, e também estamos lutando para entrarmos novamente na televisão. Que você possa anotar as 3 contas da Igreja Azeite na Candeia, que está aí no seu vídeo, aqui embaixo. A conta do Bradesco, da Caixa Econômica Federal e também do Banco do Brasil. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus para edificar a sua fé e para mostrar para você que Deus, Jesus de Nazaré, Ele responde a todos aqueles que verdadeiramente buscam serem fiéis à sua palavra, ao seu Deus. A palavra do Senhor nos diz aqui, queridos, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 8, diz assim: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor está dizendo, olha, tudo que você colocar as suas mãos será abençoado. Tudo que você tocar, toda decisão, todo momento que você necessite de uma resposta de Deus, você receberá esta resposta. Você receberá um sinal de Deus. Creia que o Senhor, Ele faz jorrar água da rocha. O Senhor prospera aqueles que estavam em miséria. Ele prosperou e Ele também quer prosperar você. Se você for fiel, você verá a mão de Deus sobre a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Que você seja um mantenedor missionário. Um missionário mantenedor desta obra, Igreja Azeite na Candeia. Nós temos levado a palavra de Deus nos recantos deste país. Pessoas também pela internet são alcançadas pelo poder da palavra através dos programas da Igreja Azeite na Candeia. Anote, o número da agência e conta do Bradesco está aqui no seu vídeo. Agência e conta e operação da Caixa Econômica Federal e também agência e conta do Banco do Brasil. O Senhor, Ele responde a todos aqueles que creem na sua palavra e são fiéis. Que você seja fiel. Saiba que o Senhor vai te surpreender com grandes vitórias, com grandiosas portas, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entrar na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não.